Olá, tudo bem com vocês? Vamos aí viajar no nosso mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, do componente curricular de Física. Acredito que você esteja curioso ou curiosa para saber qual é o objeto de conhecimento da aula. Vamos lá descobrir? Olha lá, aula 13, objeto de conhecimento, astronomia, gravitação e leis de Kepler, leis de Newton, astrobiologia e o detalhamento, astronomia, gravitação e leis de Kepler. Muito bem, pessoal, agora que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, hoje nós vamos viajar com a nossa nave do conhecimento no universo, que vai envolver aí principalmente as leis de Kepler. Nós vamos estudar e perceber por que é importante estudar essas leis. Mas antes disso, vamos falar sobre a astronomia, que é um ramo da física muito importante. Olha aí, astronomia é a ciência que estuda todos os corpos celestes do universo. Quando se fala em astronomia, é um ramo da física que estuda esses fenômenos envolvidos aí com o universo, que envolve os planetas, corpos celestes. Todos eles fazem parte da astronomia. E eu trouxe para você uma dica muito interessante, olha lá, sobre a primeira lei de Kepler, lei das órbitas elípticas, a astronomia. Trouxe para você um QR Code que vai nos falar, vai te dar uma ideia, uma introdução do que são essas leis. Aí você vai procurar, você vai colocar o seu celular aí e no QR Code e vai ver no YouTube, primeira lei de Kepler, lei das órbitas elípticas, que é da astronomia, tá? Deixa essa dica para você que esse vídeo ele é muito legal, para você ter muito mais conteúdo aí sobre uma introdução das leis de Kepler. Muito bem, aí com base no que estamos falando sobre a astronomia, eu trouxe para você um vídeo que nos mostra uma origem, uma introdução do que são as leis de Kepler. Então agora nós vamos assistir esse vídeo, presta bem atenção como surgiu, quem são os cientistas muito importantes que revolucionaram aí e nos deram essas leis. Vamos lá assistir? Até meados do século XVI, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Porém, em 1543, o astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico publicou em seu livro sobre as revoluções dos corpos celestes um novo modelo para o sistema solar, o sistema heliocêntrico, que consiste no conceito de os planetas estarem girando em torno do Sol. A introdução desse modelo abriu o espaço para que o alemão Johannes Kepler, utilizando as observações do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, com quem trabalhou por 17 anos, desenvolve-se 3 leis que regem as órbitas dos planetas, conhecidas como as 3 leis de Kepler. O estudo de Kepler foi de extrema importância para a ciência, pois deixou trabalhos que,
meio século depois, influenciaram as descobertas de Isaac Newton. Muito bem, pessoal. Vocês puderam assistir o vídeo que envolvia aí a origem das leis de Kepler. Perceberam como o cientista que tem o nome dessa lei, Johannes Kepler. E agora sim, com base no vídeo, na nossa introdução, nós vamos falar sobre as leis de Kepler. Vejam aí. A primeira lei de Kepler, conhecida como a lei das órbitas. Você pode observar aí que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. Nesta primeira lei, você observa principalmente órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. A imagem representa uma órbita elíptica no sistema solar, ou seja, você tem aqui, ó, vejam aí, você tem uma linha imaginária aqui. Aí eu tenho dois focos, foco 1 e foco 2. E tenho aqui, ó, o planeta. Aí você observa o seguinte, ó. Quando eu tenho aqui esses planetas, então aqui a gente pode observar o seguinte. Nessa lei que é conhecida como a lei das órbitas elípticas, aí você pode estar se perguntando, professora, mas sempre eu terei órbitas elípticas? Não, você poderá ter de outra forma, mas no caso que quando Kepler, ao fazer a análise, ele percebeu que essas órbitas eram elípticas, pois elas sempre teriam quem? Dois focos, por isso que o nome ocupa um dos focos da elipse. E sempre, como vocês puderam perceber, ela tem um sistema solar centrado aí em um ponto com o Sol. Então, aqui eu tenho o Sol e tenho duas grandezas, ou seja, os planetas movimentam-se aí, descrevendo órbitas elípticas. Aí aqui eu tenho A e aqui eu tenho P. Aí você pode estar se perguntando, mas professora, o que é A e o que é P? Aí você tem que, neste caso, eu tenho o afélio e o periélio. Aí, para termos aí um macete, é só você pensar, ó, afélio é aquele mais afastado. Ó. Afastado, então, é o afélio. E o periélio, conhecido, é o mais próximo. Por isso que eu tenho aí, nessa linha imaginária, eu tenho esses dois pontos, ou seja, P e A. Depois disso, que eu já defini, que eu tenho na primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, eu tenho o periélio e o afélio, eu tenho esses dois focos e o planeta. E você pode perceber aí, quando ele está descrevendo as órbitas elípticas, eu tenho aí o Sol, aí eu tenho esse movimento, aí eu tenho o afélio e o periélio. Muito bem. Depois que eu já defini o afélio e o periélio, nós temos a seguinte definição. Vejam aí comigo. Na primeira lei, você tem a lei das órbitas. Temos a Terra, né, um exemplo que eu posso pegar qualquer planeta, acompanhada da Lua, executando uma trajetória elíptica ao redor do Sol. E vale destacar que, como vocês observaram aí, naquela imagem, eu tenho o afélio e o periélio. Afélio é o ponto da trajetória mais afastada do Sol. E o periélio é o ponto da trajetória mais próximo do Sol. E com um macete aí para você.
para você não esquecer, afélio, aí você lembra, representa o quê? Mais afastado, logo afastado. Periélio, lembra de quem? Próximo, logo é mais próximo. Então, não esqueçam. Isso aí é um macete. Afélio, eu lembro de quem? Afastado. Periélio, eu lembro de próximo. Então, é isso que representa a nossa primeira lei. Vamos agora analisar uma animação para você perceber isso aí, ó. Temos na primeira lei, eu tenho aí o periélio e o afélio. Vejam, você tem dois focos, o foco 1, que é o Sol, e o foco 2. E essa bolinha azul representa aí o nosso planeta. Aí, quando eu digo o nosso planeta, não quer dizer que eu estou falando da Terra. É um planeta, pode ser qualquer planeta que eu estou falando. Aí você tem essa bolinha azul, você tem. E eu tenho uma linha imaginária, eu tenho periélio. Periélio é o quê? Mais próximo do Sol. E o afélio é o mais afastado. Então, não esqueçam. Afastado, periélio, P, próximo. Então, vejam que eu tenho aí a primeira lei de Kepler, que representa a lei das órbitas. Muito bem. Depois que Johannes Kepler, ao estudar essa primeira lei, ele ficou pensando, mas como que essa primeira lei, como é que eu posso ver essa lei, a lei das órbitas? Aí surgiu a segunda lei. Olha lá. A segunda lei de Kepler, que é conhecida como a lei das áreas, o segmento de reta imaginário que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Logo, eu tenho esta relação aí, ó. A1 sobre variação do tempo 1. Tem que ser igual a área 2 sobre o tempo 2. Então, percebam o que quer dizer aí esta equação. Que o segmento de reta imaginário que une o planeta ao Sol varre áreas iguais. Então, ele chama de varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Eu posso estar passando pelo afélio ou periélio, mas eu tenho que, na segunda lei de Kepler, eu tenho a lei das áreas. E agora, o que se fala dessas leis? Vamos na primeira, nós tínhamos o quê? A lei das órbitas. Já na segunda lei, eu tenho a lei das áreas. Vejam agora uma animação. Vejam aí, ó. Lembram lá os dois? Aí eu tenho uma linha imaginária, eu tenho foco 1, que é o Sol, eu tenho o Sol, e tenho uma distância, ó. Aí essa distância entre essas duas bolinhas, aí representa o quê? A área, que chamamos de varredura, que varre aí. Aí você pode estar me perguntando, mas tem uma que parece maior do que a outra. Claro que não, elas são grandezas diretamente proporcionais. Aí você tem conhecida esta lei, segunda lei de Kepler, que representa aí a varredura das áreas com um tempo, logo quer dizer o quê? Que as áreas serão iguais com o tempo. Vejam aí, eu sempre posso ter várias áreas, como você percebe aí, ó. Aí quando ele estiver passando ali, ó, o que você percebe? No afélio, que é mais afastado do Sol. Depois, quando ele chega lá no periélio, você observa e dá a impressão que são áreas diferentes. Logo, na segunda lei, não. Na segunda lei de Kepler, está nos mostrando que essas áreas e os seus tempos são iguais. Ou seja, área 1 com a área 2, tempo 1 com o tempo 2,
sempre são iguais. Eu posso calcular em qualquer tempo ali, qualquer área, qualquer distância, você vai perceber que sempre são iguais. Vejam novamente a segunda lei, a definição. Veja. Aí tem o periélio e o afélio. Vejam que elas representam aí a área que chamamos de varredura, ou seja, ela varre, vejam. Aí você percebe que na segunda lei, elas sempre são chamadas de segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Muito bem. Aí, voltando lá com a segunda lei, antes de falarmos da terceira, voltamos lá com a segunda. Olha lá, a área 1, dividida pela variação do tempo 1, vai ser igual à área 2, dividida pela variação do tempo 2. E isso, pela nossa animação, quer mostrar o quê? Que o segmento de reta imaginário que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, mesmo eu estando ali no periélio ou no afélio. Muito bem. Na primeira, que é a lei das órbitas, na segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, já na terceira, você vai observar o seguinte. Olha aí, terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos harmônica. Quer dizer o quê? Nessa terceira lei, eu tenho uma equação muito importante. Essa equação aí, você tem nessa equação o seguinte: o quadrado do período de translação, representado aqui pela letra T, dos planetas, é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios de suas órbitas. Sendo assim, nós temos que o período de translação ao quadrado vai ser igual a uma constante de proporcionalidade aqui da lei dos períodos, e tenho a que representa o raio, logo a ao cubo. Só que você também pode analisar a equação T ao quadrado vai ser igual K vezes R ao quadrado, ok? Você pode encontrar em apostila, na internet, mas a nomenclatura entre A ou R quer dizer o quê? Sempre nós temos aqui os raios médios. E temos em que T é o período de translação, A é o semi-eixo maior da órbita e K é uma constante de proporcionalidade, cujo valor depende da massa do corpo central. Logo, a equação que temos para a terceira lei é essa daqui. O período ao quadrado será uma divisão de quem? Do semi-eixo maior da órbita ao cubo e uma constante de proporcionalidade. Aí você tem. Esta lei indica que existe uma relação entre a distância do planeta e o período de translação. E o que é o período de translação? Tempo que ele demora para completar uma revolução em torno do Sol. Portanto, quanto mais distante estiver do Sol, mais tempo levará para completar sua volta em torno desta estrela. Toda vez que se falar da terceira lei, você tem aí que perceber e observar que eu tenho aqui, ó, o quadrado do período de translação dos planetas é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios de suas órbitas. Aí, nós temos aqui uma tabela. Essa tabela
Você não vai decorar tabela nenhuma. Aqui eu estou te mostrando que os planetas que a gente vai analisar aqui é do Sistema Solar, o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Claro que o período de revolução, período representado pela letra T, ele está me dando aqui em ano. O raio da órbita, U vezes A, que representa isso aqui, ó. Sendo que um A é nada mais que chamada de unidade astronômica, que é o raio da órbita da Terra. Aí você tem aqui, ó, o raio da órbita, a terceira lei de Kepler, e temos aqui esses valores, período, o raio e a terceira lei. E temos aqui a unidade astronômica, que representa o raio da órbita da Terra. Aí, com base na terceira lei, nós vamos falar aqui, mostrar para vocês o Sistema Solar, que é a terceira lei. Vejam lá comigo, olha ali. Temos o Sol e temos os planetas. Você percebe aí que na terceira lei, você tem que é a lei dos períodos. Aí você tem todos os planetas, como vocês puderam perceber aí naquela tabela. Aí, com base na terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, vamos fazer uma aplicação. No exemplo da terceira lei de Kepler, lei dos períodos, você tem a seguinte pergunta. Determine, por meio da lei dos períodos proposta por Kepler, o período de revolução de um planeta que está a 9 UA do Sol, ou seja, unidade astronômica. Aí aqui eu tenho, o que eu peço? Determine por meio da lei dos períodos. Aí você pode estar, qual é a lei dos períodos? A lei dos períodos, você tem aqui, ó, a lei dos períodos, eu vou usar esta expressão, esta equação. Aí, você que lembrou, né? Aí eu tenho. Ele quer saber o quê? O período de revolução de um planeta. Aí você tem dados. Dados, eu tenho, ele quer saber o período. Eu não sei quanto vale. Mas ele está te dando, ele quer saber o período de revolução de um planeta que está a 9 UA, unidade astronômica. Aí você tem aí, neste caso, a unidade astronômica, eu tenho aqui, que vale, posso usar A ou o raio, aí você tem 9 UA. Pronto. E agora, com base na terceira lei de Kepler, vejam aí, temos aqui, ó, terceira lei de Kepler, com a sua constante proporcional, eu tenho o seguinte para a solução. A terceira lei de Kepler estabelece que há uma relação diretamente proporcional entre os períodos de revolução dos planetas e os raios médios de suas órbitas ao redor do Sol. Sendo assim, nós temos, pela terceira lei, período ao quadrado vai ser igual a quem? Ou seja, desculpem aí, é período ao quadrado dividido por quem? Pelos raios médios ao cubo, que será igual a uma constante. E aqui eu tenho, produto dos meios será igual ao produto dos extremos, que resulta nesta equação aqui, ó. Período ao quadrado vai ser igual a K vezes A ao cubo. E agora, observem, sendo teu período de revolução
R ou A é o raio médio da órbita e o valor da relação sempre vai tender a 1. Com isso, temos que para o raio médio da órbita igual a 9 ao redor do Sol, o período de revolução é igual a... Aí você tem. Como eu sei que pela terceira lei de Kepler e a minha constante de proporcionalidade tende a 1, eu tenho esta expressão. T ao quadrado dividido por A ao cubo vai tender a 1. Substituindo os valores, nós temos. Aí eu vou substituir. Período ao quadrado sobre o raio ao cubo é igual a 1. Aí quanto vale? A vale 9. O A. E agora eu vou substituir os valores. Aí você tem. Isso implica que o período vai ser igual a A ao cubo vezes 1 dá A ao cubo. E agora substitua, como nós temos. Temos aqui, vamos colocar aqui. Aí você tem T ao quadrado vai ser igual. Quantas vezes o 9 está se repetindo? 9 ao cubo. Logo, quantas vezes ele se repete? 3 vezes. Aí aqui eu tenho 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729. Aí eu tenho, lá da matemática, qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação, ou seja, raiz quadrada. Período, ou T, vai ser igual a raiz quadrada de 729. Logo, o período de revolução vai ser igual a 27 anos terrestres. Muito bem. Então, percebam aí que nós falamos sobre as leis de Kepler e nós podemos ainda voltar, lembrando aí a primeira lei, né? Vamos lá, voltar. A primeira lei, você tem aí, ó. Vejam, a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupam um dos focos da elipse. E você percebeu, nós falamos aí que eu tenho uma linha imaginária no foco aí do Sol, você tem essa linha imaginária, aí eu tenho o periélio, que está mais próximo do Sol, e o afélio, que é o ponto da trajetória mais afastado do Sol. Então, afélio, macetezinho aí para você, afélio, vai ser dizer o quê? Afastado. E o periélio, próximo, muito bem. E a segunda lei, nós temos. Na segunda lei, que é a lei de Kepler, lei das áreas, você tem o seguinte, o segmento de reta imaginário que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Ou seja, eu tenho intervalos de tempos iguais, ou seja, eu tenho aqui a equação. A1, que é a área 1, sobre a variação do tempo 1, vai ser igual à área 2 dividido pela variação do tempo 2. E o que quer dizer a segunda lei? Quer dizer que as áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Por isso que a segunda lei de Kepler é conhecida como a lei das áreas. E a terceira lei, olha lá, a terceira lei, que é a lei dos períodos. Nós temos aí esta equação. O quadrado do período de translação dos planetas é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios de suas órbitas. Muito bem, pessoal.
Chegamos aí ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa viagem no nosso universo e até mais!